Olá, boa noite a todos e a todas. Boa noite, Jefferson Marques, mais uma vez aqui com a gente, virou nosso parceiro do lado de Carla. Nós estamos muito felizes em lhe apresentar mais uma vez. Jefferson é psicólogo, de Taubaté, São Paulo, palestrante espírita, vai lançar um livro aí, dia 20 de fevereiro. Sim. Tem um canal, né, que apresenta de 15 em 15 dias Jesus, nos Passos de Jesus. E Sim. hoje ele vai aqui nos Passos de Jesus, né, Jefferson? Com certeza, sempre, né? É o caminho, E a nós. verdade, a vida. Isso. Então, hoje ele vai aqui no Lado de Carla falar sobre a violência doméstica, violência contra a mulher, um olhar espírita, né? E vamos pedir, Jefferson, a espiritualidade, a Jesus, que ilumine nessa sua fala e que essa live vai chegar em vários lares, né? Que sejam também iluminados, que abram-se para esse aprendizado, que como a gente já sabe, né? Que foi Emmanuel, né? Que falou que a maior caridade que a gente pode fazer é divulgar, né, a doutrina espírita consoladora, né, que a gente Com diz que é certeza. a que ilumina consciências e consola corações, né? Eu cheguei nessa doutrina pela dor, mas graças a Deus hoje sou apaixonada por a doutrina e estamos aí, né, Jefferson, para Com certeza. escutar. Para aprender um com o outro, né? E eu também cheguei pela dor, né? Uma grande parte dos espíritos chega pela dor. Eu sempre falo que espírito é merecedor, vai pelo amor, né? E esperto também, né? Agora a gente deu uma cutucadinha ali, né? E a gente está aqui se esforçando ao máximo para viver essas lições e sempre na medida do possível, quando é ofertada uma oportunidade, a gente leva um pouquinho, né? Do que a gente sabe É para isso. somar com muito que depois é ampliado. Mas é um prazer, viu, Ana, estar aqui junto com vocês aí no lar de Carla, viu? É sempre um prazer enorme. O canal está crescendo, o trabalho está crescendo. Meus parabéns a vocês. Que bom, né? Graças a Deus. Obrigada, e eu vou lhe deixar só, entre aspas, né, com a espiritualidade, e depois a gente volta para interagir com as perguntas, tá? Deus lhe ilumine. Que assim seja. Então, muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente em cada coração que aqui está conosco, que posteriormente virá estar assistindo a este vídeo, a esta live, mais uma live aí do Lar de Carla, importantíssimo para todos nós, que é a gente aqui vai conversar um pouco essa noite dessa temática que é muito presente em nossa vida, essa temática que é muito presente na atualidade. Olha que coisa interessante. Antes da gente começar, estava aqui pesquisando. Hoje eu fui pesquisar aqui e me defrontei com uma informação muito grande que no ano passado subiu para mais de 17 milhões de mulheres que estão sofrendo violência doméstica, violência no lar. Então, fora o número que já tinha, subiu para mais 17 milhões. Isso é uma coisa muito preocupante a todos nós. E é claro que essa live aqui de hoje não tem o objetivo de justificar a violência, mas de alertar o espírito sobre estes equívocos que ele comete, porque é toda ação haverá de ter uma reação. Então, a gente planta aqui, a gente vai colher lá na frente. E isso é de suma importância a gente compreender isso. Porque quando a gente fala de reencarnação, a gente está falando de uma lei que impulsiona todos nós rumo ao progresso. E esta lei que nos impulsiona ao progresso, esta bendita lei, que ora nos traz como espíritos vivenciando uma experiência no corpo masculino e que ora nos traz na roupagem de um espírito vivenciando uma experiência feminina. Nós vamos entendendo como um todo, então, que hoje eu estou Jefferson.
A Ana está a Ana. E o Jefferson, então, está com este corpo e partilha do gênero masculino, e a Ana partilha do gênero feminino. Então, são experiências. E, aliás, estas experiências vão gravando em nós características do sexo feminino e características do sexo masculino. O que Carl Gustav Jung, mais adiante em sua psicologia analítica, dirá, o grande gênio da psicologia analítica, discípulo de Freud, que todo homem tem um lado feminino e toda mulher carrega consigo um lado masculino. Nesse sentido, não somente nessa experiência do agora, mas também numa experiência milenar. E entendendo lá no Evangelho, capítulo 14, item 8, que o parentesco corporal e espiritual muitas vezes estão vinculados, no sentido de que os vínculos da alma, eles se sobressaem, é claro, aos vínculos consanguíneos. Todavia, quando a gente fala da instituição familiar, nós estamos falando do quê? De uma instituição que recebe em si espíritos diferentes que possuem antipatias, bem como possuem vínculos de simpatias. Ou seja, gosta e não gosta um do outro. E ali, olha a sabedoria de Deus, sob o mesmo teto, e com o véu do esquecimento, eles vão, então, caminhar para a resolução destes conflitos que possuem entre eles, derrubando esses muros de ressentimentos, de mágoas, de incompreensões, e edificando, então, o pilar do amor, da caridade, da fraternidade entre todos. Então, ali na família, nós vamos ter espíritos que nos são simpáticos, ou seja, que tocam o nosso coração, e espíritos que nos são dificultosos. Assim como também somos dificultosos para muitos espíritos familiares, porque muitas vezes a gente pensa que a gente é facinho, que a gente é tranquilo. Muitas vezes não é assim. A gente também talvez é tão dificultoso quanto aquela pessoa que nós dizemos que é a nós. Então, entendendo essa ótica espírita de que o espírito, ele é imortal e ele vem experienciando experiências, ora no gênero masculino, ora no gênero feminino. A gente voa lá para o Livro dos Espíritos. Na pergunta 201, 202, eles vão dizer o quê? Que os espíritos não têm sexo. Olha só que interessante. Foi o que eu acabei de falar. Então, entendendo que o espírito não tem sexo é o corpo. Isso, para que o espírito possa vivenciar essa experiência deste corpo masculino nesta vida, e talvez, quiçá, numa outra, para compreender os dotes da maternidade, da sensibilidade que só a mulher tem, possa eu reencarnar, talvez, dentro deste gênero. Alguns autores, como Denis, por exemplo, em sua obra No Invisível, não sugere esta troca. Mas como a doutrina é ampla e há vários pensadores, muitos falam a favor, outros não, né? Que sempre que possível manter uma linha dentro disso, mas a gente sabe, e aliás é o que está no Livro dos Espíritos, porque a base é a codificação espírita, e dela se desprende tantas outras obras complementares, mas sobretudo focando no codificador, no Livro dos Espíritos está dizendo que nós somos passíveis de viver experiências em outros gêneros. E aí, aqui agora, o Espiritismo inverte tudo. Inverte tudo. Porque então quer dizer que, Jefferson, quer dizer que esse desprezo que eu tenho, talvez por um gênero específico, seja masculino ou feminino, é um equívoco, porque quer dizer que amanhã eu posso estar neste mesmo gênero, não no sentido de espiar, mas de vivenciar uma experiência e quebrar esses preconceitos. Sim, com toda certeza.
Então, o Espiritismo ele vem contribuir o quê? Ele não vem assustar, colocar medo, temor. Esse não é o propósito da doutrina espírita. Ele vem esclarecer. Esclarecer. Que, olha, você deve respeito, e aqui estamos falando propriamente da violência contra a mulher, a violência no lar, você deve respeito à mulher, porque além dela, e eu sempre gosto dessa nomenclatura que Leon Denis, na obra No Invisível, lá no capítulo 7, o Espiritismo e a Mulher, ele dá à mulher, ele vai dizer que a mulher é geradora da vida. E essa sensibilidade que a mulher possui a torna médium por excelência. Olha que belo. Olha a mulherada. Então, ela é a geradora da vida. É algo a se pensar. Deus não quis que nós, homens, ele quis que a gente contribuísse, mas quem carrega a vida em si, dentro dela, é a mulher. Mas, além disso, o Espiritismo vai mostrar o que? Olha, fora todas estas coisas que você já sabe, tem uma outra coisa. Você precisa respeitar isso, porque hoje você está em uma posição, em um gênero. Amanhã você pode estar em outra, não no sentido expiatório, mas no sentido de dissolver, porque nós não reencarnamos em um determinado gênero como punição, tá? A gente precisa entender que é como experiência, não como punição. Experiência no sentido de que eu vou vivenciar o que aquele gênero me proporciona. Todas as experiências dele, todas as experiências do feminino, do masculino. Entendem? Então não é punição. Então, entendendo isso, esses preconceitos que muitas vezes carregamos, que a mulher é inferior, isso e aquilo, coisas que ainda muitas vezes são alimentadas na sociedade atual, se torna pequeno. Se torna pequeno. Vai dizer que isso não é pequenino perante tudo isso que a gente está falando aqui. E o Espiritismo vai mostrar, então, alertando a gente a respeito disso, que o respeito tem que ser expandido, independente do gênero, independente do direcionamento da sexualidade. O respeito tem que ser a todos. A todos. A todos. E aí, quando não tem respeito dentro de um lar, vai ter o quê? Agressividade, vínculos de ódio, de ressentimento, de mágoa. E aí é uma coisa assim, gente, a gente fica construindo a família nuclear, pai, mãe, filho e filha, essa família nuclear, a gente fica construindo lá na espiritualidade. A gente se acerta, a gente se reencontra, a gente fala, vamos retornar isso e aquilo, vamos receber aqueles filhos, vamos dissolver talvez possíveis barreiras que temos entre nós, né? Está lá a pergunta 175 da obra O Consolador, psicografia de Chico Xavier, benfeitor Emmanuel, vai falar, o colégio familiar, ele se inicia a construção dele no plano espiritual. Aqui ele somente se concretiza. E às vezes a gente destrói essa possibilidade porque a gente quer exercer dentro da família vínculos de poder e não de amor. E aí, numa dinâmica psicológica, o oposto do amor, segundo Carl Gustav Jung, é o poder. E, aliás, o Jung vai dizer, quando um prevalece, o outro é excluso. Então, onde impera o amor, não há o poder. E onde impera o poder, não há amor. E a gente quer o quê? Achar que manda, a gente quer colocar a nossa autoridade que muitas vezes não temos na nossa própria vida, conosco, com os outros, a gente quer ser um tirano dentro de casa. A gente quer ditar o que a mulher deve fazer, o que ela deve sentir, como ela deve falar, o que ela deve vestir. Enfim, todas estas coisas que vêm de uma cultura, não somente social, mas também que muitas vezes está gravado aqui dentro. Esse desprezo que muitos homens carregam ao gênero feminino. Esse desprezo que agora é ampliado pela ótica espírita, sem dúvida nenhuma, deve ser dissolvido. Porque
Não se trata que um prevalece sobre o outro, se trata que ambos devem caminhar lado a lado na trilha da evolução. E aqui, como é um pedaço deste caminho da evolução, a gente tem que caminhar lado a lado. Então, o vínculo de poder deve ser excluso das nossas relações matrimoniais, conjugais, do lar. Essa coisa de querer aprisionar o outro na gaiola das nossas convicções, das nossas expectativas. Você tem que pensar como eu penso, você tem que sentir o que eu sinto, você tem que falar o que eu acho que deve ser falado. Isso tudo é poder, gente. Amor é muito mais amplo. É muito mais amplo. E aí, até me lembro, né, daquela passagem que se encontra em Mateus, porque a gente está falando o que diferencia uma casa, por exemplo, de um lar. Eis a indagação. Porque onde tem casa, muitas vezes tem discussão, tem briga, tem conflito, tem preconceito, tem exclusão. Agora, o lar subtende-se que é algo mais amplo, mais espiritualizado. É onde o amor impera, né? Isso faz me lembrar lá do Evangelho de Mateus, capítulos 24 e 27. Capítulo 7, versículos 24 a 27. Onde Jesus vai alertar todos nós que é preciso construir a casa sobre a rocha e não sobre a areia. E é claro que essa casa sobre a rocha, Jesus não está falando somente da casa, da instituição física. Porque é óbvio, se você construir uma casa na areia, o que acontece? Provavelmente vai ceder, porque não vai encontrar alicerce. Quando vem ventania, leva ela. Agora, sobre a rocha, ou seja, algo mais concreto, onde tem uma base, a tempestade não leva essa casa. E é exatamente isso que a gente vai falar sobre hoje. Hoje aqui, o que é essa casa? Essa casa que Jesus falou não é física, somente. Mas é, sobretudo, a casa mental. É o psicológico. Porque a gente tem o costume de construir essa casa mental, esse alicerce, que reflete na vida, que reflete no nosso cotidiano, que reflete no lar e nos diversos contextos. A gente tem esse costume de construí-lo sobre a volatilidade dos vícios, sobretudo dos instintos. Foi como eu disse, raiva, poder, negação. São 3 coisas que a gente vai falar aqui hoje. E aí construir uma atitude mental, a casa mental, dentro de sentimentos mais maduros, que vai se opor a estes 3. Então, a raiva, a gente está falando de família, sobretudo a relação marido e mulher. Muitas vezes sobra raiva porque falta paciência. Ei, bendita virtude, né? Que está lá nas páginas do Evangelho, um capítulo curtinho desse tamanho, mas tão profundo. A paciência, santa virtude, não é? Ter compaixão do outro, do próximo. Muitas vezes a gente deixa que a raiva tome conta. Ela pega os trilhos. E aí a gente desconta muitas vezes as nossas frustrações na nossa esposa, nos filhos, aquilo que a gente não consegue resolver com a gente coloca para fora na forma de raiva, as nossas culpas, as nossas ansiedades, a gente vai tudo que colocando na forma de raiva para fora. A gente vai tirando a paz do ambiente. Isso tem muito. Na atualidade, olha, subiu para mais de 17 milhões. Isso é um absurdo. A violência contra a mulher. Entende? Porque, ó, tá sobrando, fora preconceito, um monte de coisa, tá sobrando raiva. As pessoas, olha que interessante, a pandemia, ela fez um papel, ela tirou as pessoas de fora e colocou elas para dentro não somente de si mesmas, mas em relação uma com as outras. E o que está acontecendo? Excesso de raiva, ódio, explosão, ira, cólera, agressividade, ó, agressão física. Lamentável. Porque está faltando o quê? Paciência, diálogo.
Por isso que Jesus salienta que a construção da casa, e aqui no sentido emocional, aqui, ó, tem que estar em algo concreto, firme. Não pode estar ligado à matéria somente. Pode estar também nela, mas não se reduzir a ela. Porque quando a gente se reduz a ela, a gente vai adoecer. E os nossos vínculos vão ser precários. Vínculos que vão estabelecer com quem? Com os outros. E aí a gente tem essas ideias distorcidas da realidade. Entende? Que a nossa esposa é X, que a nossa esposa é Y, que ela deve obedecer isso, que mulher não pode dar a opinião. Ou seja, coisas imaturas, comportamentos infantilizados, narcísicos, egoístas. Então, a paciência, saber esperar, saber compreender o outro, saber aceitar a opinião do outro, é de suma importância. Saber ouvir, vai construindo o que? O respeito. E onde tem respeito, tem amor. E aí o amor vai se opor o quê? O poder. Respeito, gente, olha só. Porque não é possível psicologicamente ter amor por algo que você não respeita. Porque o respeito, ele é a porta para o amor. Se você não tem respeito, se você tem, por exemplo, antipatia, raiva ou qualquer outra coisa, você não vai ter amor, você vai ter qualquer outro sentimento negativo, menos o amor. E respeitar um ao outro é respeitar não somente o corpo, mas, sobretudo, a gente está falando de violência. Violência não é só agressão, porque subtende-se que violência também é violência emocional, que muitas vezes colocamos dentro do lar, com comportamentos, como eu disse, narcísicos, unilaterais. Eu só penso em mim, na minha satisfação, dos meus desejos. Essa desconexão que vamos tendo muitas vezes com o nosso cônjuge. Chega no lar, do trabalho, nem pergunta como é que ela está, como foi seu dia, tudo certo hoje. Coisas pequenas que muitas vezes vai deixando a gente o quê? Ambos parecendo como se fossem dois estranhos dentro do mesmo teto. E aí, quando não, foi como eu disse aqui, exerce vínculo de poder. E aí começa o quê? A ter violência emocional. Começa a colocar carga de culpa na pessoa, sendo que a pessoa nem tem culpa, e a pessoa acata aquela culpa e ela fala, realmente eu sou culpada. Começa a adoecer aquela pessoa. Isso é um relacionamento tão falado hoje em dia, né? Relacionamento abusivo, que nada mais é do que um relacionamento onde o vínculo é de poder. Só um predomina. Só a vontade, o desejo de um predomina. Então, quando a gente fala de violência, não é só violência física. A gente está falando de violência doméstica, violência contra a mulher. Não é só violência física, é violência emocional. De oprimir, foi como eu disse, de gerar cargas de culpa desnecessárias no parceiro, na parceira. Isso existe. Pessoas adoecem por conta disso, pessoas se suicidam por conta disso. O nome disso também é abuso, violência emocional. Você violenta a pessoa emocionalmente, você não respeita as escolhas dela. Também uma outra forma de violência. Você não respeita a escolha da pessoa. Você não respeita a opinião da pessoa. Olha só, coisa complicada, não é? Que a psicologia vai lançando um véu junto ao espiritismo. Então, é de suma importância elevar essa condição de violência, não somente agora ao físico, mas também ao psicológico. Que são as duas assim mais marcantes, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela fala que é física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Tem mais essa, a moral, outra forma de violência emocional. Você denigre a imagem daquela pessoa. Você denigre a imagem daquela pessoa porque você, seja porque ela te deixou, porque
você não concordou com aquilo, então você vai denegrir a imagem dela. E, é claro, vai também acarretar a você, sem dúvida nenhuma, parcelas de dívidas futuras, em futuras reencarnações. É simples assim. Então, quando eu estou ferindo o outro sexo, quando eu sou um cara muito preconceituoso em relação à mulher e a tantas outras coisas, a tantos outros irmãos que escolheram no campo vasto da sexualidade outras opções, gente, não vai ser punição, mas a gente corre um grande risco de experienciar aquilo para dissolver o preconceito. Deus é lindo, Deus é amor, olha só. Ele vai ofertar essa possibilidade o que da gente se reestruturar, aprender, dissolver esse preconceito. Então, quando eu estou diminuindo, por exemplo, aqui o sexo feminino, não tem sentido fazer isso, porque todos nós somos iguais. O espírito não tem sexo. O espírito se utiliza de um gênero específico e vai colocá-lo sobre os trilhos de diversas formas de exercer essa sexualidade e experienciar, crescer, progredir. E a gente está falando aqui de violência doméstica, violência contra a mulher. Existem diversos tipos de violência também, preconceitos raciais, homofobia, entende? Certa feita, aliás, me perguntaram se a pessoa homossexual pode ser médium. É claro que pode. Claro que pode. Não tem sentido, porque a mediunidade, além de ser algo também sentidos psíquicos, no sentido espiritual, ela também é de propriedade orgânica. E se tem um corpo perfeito, no sentido de servir a uma determinada tarefa mediúnica, psicofonia, evidência, psicografia, não tem nada a ver. Então, não é, entende? E tem essas coisas ainda enraizadas dentro da gente. E que a gente tem que trabalhar, é claro. Claro. Então, essa é a proposta da doutrina. É entender que o lar, essa violência contra a mulher, esse vínculo de poder, essa raiva, essa coisa, esse narcisismo que sempre diz que você é mais do que o outro, precisa ser dissolvido. E a gente está num mundo de transição planetária. Não é? Um mundo que está sendo de provas e expiações e ascendendo para um mundo de regeneração. E ali é claro que espíritos irão permanecer nesse orbe, espíritos que estão dispostos a amar, que se esforçam para amar ao outro, a todos, independente de religião, de gênero, de raça, entende? Do direcionamento, a sexualidade. Então, isso é independente, você tem que amar a todos, 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 todos. Então, esses aí estão continuando e vão continuar. Não são os perfeitos, porque o mundo de regeneração não tem espíritos perfeitos, como lembra Santo Agostinho. Tem espírito que está se esforçando ali para se regenerar junto com o planeta. E a regeneração começa pelo amor. Se está contrário ao amor, se é preconceituoso, tem que prestar atenção. Né? Claro que se você... Porque, por exemplo, se o Jefferson um dia tiver a bênção de estagiar no sexo feminino, porque isso é uma benção. Uma benção. A mulher ela é sublime em suas virtudes. Isso é uma benção estagiar nessa sensibilidade, essa altivez, essa potência que só a mulher tem, essa dinâmica. Então, né, se um dia tiver essa benção, não sei. Queria muito experienciar isso. Mas a nossa construção também, falando agora no sentido mais psicológico, a gente sabe agora que a gente carrega dentro de nós coisas que foram sendo depositadas. Então, a gente tem também, em um sentido mais psicológico, agora entrando na psicanálise,
O adulto que somos hoje é fruto da criança que fomos ontem. E essa criança, ela recebe, desde pequenina, informações do pai e da mãe, e depois, posteriormente, do ambiente externo. E muitos destes preconceitos, destas coisas que mulher tem que apanhar, que isso e aquilo, ora são da sociedade colocados em nós colocamos isso como crenças e valores, e ora foram adquiridos na própria infância, pelos pais, pelos tios, pelo irmão que convivia com a gente. Então, crescemos, por exemplo, talvez uma criança que cresce vendo seu pai violentando verbalmente a sua mãe, ou até fisicamente, tem dois caminhos: ou repudiar aquilo, ou pior, normalizar isso. Porque aqui é bom, o problema é que reprime, né? E muitas vezes aquilo que a gente reprime, a gente tem a tendência de se tornar, né? O opressor o oprimido se tornar o opressor, né? Frase muito marcante dentro da psicologia. Por isso que não é reprimir, é educar, é entrar em contato, ver o que está acontecendo. Olha, eu tenho um conflito aqui que eu preciso resolver isso para não me tornar isso. Quando não, ele vira completamente o que o pai foi. O que ele cresceu, ele replica em sua vida. Por isso que o espiritismo caminha com a ciência. E é claro, se você normaliza algo assim, é porque certamente você tem uma tendência dentro de você espiritual, você reencarnou com isso na sua matriz espiritual. Porque há pessoas que cresceram vendo o seu pai maltratando emocionalmente, fisicamente, suas mães, e não se tornam iguais a eles. Tem outros valores mais sublimes. E outros que acham, não, é normal, meu pai fazia, eu vou fazer. Entendeu? Ou seja, você também traz isso com você. Então, numa visão também psicológica, é preciso entender que muitas vezes a gente tem valores que são equivocados dentro da gente, que a gente foi bebendo lá na infância e depois na adolescência, na vida, na vida de jovem, a gente foi normalizando isso. Muitas vezes também o mundo impõe isso, né? A nós, valores que são incorretos. Esses dias eu fiz uma palestra aqui no Centro Espírita Taubaté, até conversei, por exemplo, uma reflexão até que eu fiz com a minha esposa, de suma importância, porque o mundo, por exemplo, normaliza o quê? Vamos pegar uma coisa, a fofoca. A fofoca é normal, né? E até mesmo cultural. Olha só para você ver, o mundo normaliza isso. Só que moralmente, no sentido agora das leis divinas, isso não é correto. Você está gravando seu perispírito com aquelas más ações. Você está gravando a sua casa mental com isso. Você está gerando consciência de culpa em você. Você está contribuindo para futuras expiações. Então, isso não é normal. Então, muitas coisas que são normais no mundo, a gente tem que questionar. Será que isso é normal mesmo? O que o Evangelho diz? O que Jesus diz? Só ir lá e ver. Está contrário? Questione. Não aceite. Reflita. E uma delas, muitas vezes, é essa objetificação da mulher. Né? Essa cultura muito forte que traz em si essa objetificação da mulher. A mulher não é objeto. Assim como o homem também não. Somos criações divinas. Profundo, não é? Mulher não é objeto. Mulher é criação divina, assim como nós. Criação divina, e, aliás, muito mais elaborada, eu sempre brinco, né? É claro que nós espíritas entendemos que Adão e Eva é uma metáfora, que representa algo muito maior, né? Um exílio de capela, uma raça, a raça adâmica, que Kardec vai comentar sobre ela, sobretudo na Gênese. No Livro dos Espíritos ele também fala um pouco. Mas eu sempre brinco que
sempre dizem, né? O pensamento também aí, ó, pensamento machista, de que a mulher foi tirada da costela do homem, porque a obra-prima vem depois do rascunho, né? E de fato, mas percebe que isso não é só de hoje, esse preconceito, que a mulher é objeto, que a mulher deve ser sempre punida. Isso ecoa lá de tempos atrás. Quando levaram aquela mulher que fora pega em adultério até Jesus, dizendo que a lei mandava apedrejá-la, porque ela foi pega no flagra, não levaram o rapaz, o homem que adulterou com ela. Olha só, para você ver, isso ecoa de tempos atrás. Isso na época de Jesus, há 2 milênios atrás. Estava lá, a diminuição da mulher, a violência contra a mulher. E aí Jesus, isso é fantástico, né? A didática de Jesus. Ele inverte a história para tudo que estava ali. E questiona. Né? Aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Mas, sobretudo, olha só que interessante, quando ele fala para aquela mulher que foi pega em adultério, olha, vai, não erres mais, ele deixou entre linhas. Eu sei tudo que você fez, mas eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te dar uma nova possibilidade de melhoria. E é isso. É isso que Jesus espera de todos nós. Que nos amparemos uns aos outros, independente dessas coisas tão pequenas que permeiam a nossa atualidade. Então, olha só para você ver, esse preconceito vem de lá. E não pensemos que às vezes a gente está ileso disso, desse e tantos outros preconceitos. Porque quando a gente normaliza essas coisas, gente, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que normalizar o amor, a compreensão, a fraternidade, a união, o respeito mútuo. Quando normalizaram, deu no que deu. Está aí, Segunda Guerra Mundial. Não foi uma perseguição aos judeus, aos negros, aos ciganos, aos homossexuais, aos deficientes físicos. Normalizaram isso, é normal. Tem uma casta que prevalece acima da outra. Quando a gente começa a criar essas ideias, não dá certo, né? Então, o nosso papel como espírita é entender justamente o que hoje eu estou Jefferson. Amanhã eu posso estar Patrícia. Amanhã eu posso estar Ana. Amanhã eu posso estar Elaine. Entende? E assim como a Ana pode estar amanhã Jefferson, ou seja, estar no corpo pertencente ao gênero masculino. Então, entende? Então, é entender o que, olha, eu tenho que respeitar esse irmão, essa minha irmã, essa minha colega, essa minha até mesmo esposa, porque ela está experienciando um momento tão lindo na vida dela, neste gênero, que nesta reencarnação coube a ela. Assim como ela me respeita na experienciação que vem tendo neste gênero. Entende? Então, olha que belo. É assim que a gente tem que pensar. Esse é o olhar espírita. Não que... Porque tem gente que fala assim também. Isso é preconceito. Olha, não bate mulher não, essas coisas não faz não, porque você pode reencarnar como mulher na outra vida. Que coisa preconceituosa, não é, gente? Como se fosse inferior. Foi isso que eu disse. Não é punição. É experiência. Experiência. Entende? Isso é concedido, é claro. Se eles julgam isso necessário a nós, isso vai ser concedido. Então, dizer que você não deve relar a mão na mulher, ou talvez até mesmo violentá-la emocionalmente, porque você pode reencarnar como mulher em outra vida, isso é preconceito. Agora, dizer que você não pode violentá-la, que você precisa respeitá-la assim como ela respeita, porque ela está nesta vida experienciando e você deve todo respeito a isso, porque um dia você pode também experienciar nisso. E você, é claro, iria querer, pelo menos eu, se um dia eu reencarnar um gênero feminino, eu quero o quê? Ser portador de todos os direitos que o gênero masculino tem. O respeito da dignidade, da equidade, tantas outras coisas.
Então, eu preciso também, olha só, o Espiritismo também nos convida agora a lutar também pelo direito um dos outros, sobretudo a nós homens, por todos da minoria. Bonito isso, né? E aqui, em específico, as mulheres. Lutar, ajudar elas a conquistar esse direito dela e ajudar como, Jefferson? No lar. É no lar. Respeitando-a, tratando-a de igual para igual. Vendo nela não um objeto, mas uma parceira, uma criação divina. Entende? Enxergando ela como um objeto divino, e como objeto divino não merece agressões psicológicas, não merece agressões físicas, merece amor, assim como nós merecemos. Então, a visão espírita ela é muito ampla, ela vai amplificando a nossa visão. E é exatamente por entender exatamente essa ótica de que somos, de que não temos sexo, porque o sexo pertence apenas ao corpo, o espírito não tem, que a gente tem que compreender, respeitar e ajudar a construir a paz e esses direitos das mulheres nos diversos ambientes que estamos, sobretudo a nós e aqueles que aí estão, que são casados, no lar, que foi onde é o tema da live de hoje, violência doméstica, violência contra a mulher, esse número absurdo, né? E também os famosos aí, homicídios contra as mulheres, que recebeu a nomenclatura de feminicídio, né? Muitas mulheres são mortas. Olha que absurdo. O número só vai aumentando, ano após ano. Entende? Então, o Espiritismo ele vem dissolvendo tudo isso. Vem dissolvendo tudo isso. Tá? E é isso que a gente trouxe aqui nessa noite. Também lembrando que a gente carrega sempre em nós coisas da infância, de suma importância no sentido psicológico, que sempre podemos, é claro, desconstruir valores, crenças equivocadas. E que sempre somos chamados a construir, somos chamados a um núcleo familiar para construir vínculos de amor, de respeito, de assertividade, diálogo, né? Muitas vezes falta na casa. Sobra grito, falta diálogo assertivo, falar o certo na hora certa para a pessoa certa da maneira correta. Então, nós somos convidados a este movimento, todos nós, e não só agora, o centro espírita também é o nosso lar. Então, no centro espírita, no trabalho, respeitar este direito de voz dessas irmãs tão belas e gentis que são, expressando esta grandiosidade, esta luminosidade que trazem consigo nessa experiência que aqui estão vivendo. E aí a regra, é claro, de ouro para finalizar essa live, Jesus já deixou. Fazer ao próximo aquilo que você queria que lhe fosse feito. Se a gente colocar isso, a gente vai entender. Vamos lá, aqui a pergunta de Samuel, do Mente e Consciência, onde você vai estar na quarta, né? Por que repetimos escolhas de relacionamentos tóxicos? Por diversos mecanismos, né? Esse movimento de repetição, muitas vezes é gerado, né, de estar em um relacionamento tóxico por inúmeras coisas da infância. A carência, a autoestima baixa, a falta de amor próprio, que é, sem dúvida, a falta de amor próprio, ela abre caminho para tanta coisa, né? E tem uma outra coisa, a insegurança e a normalização, porque uma vez eu escutei assim, a pessoa que gosta de relacionamento tóxico, ela gosta de sofrer. Não é bem assim, né?
Você está vendo? Você sabe, Ana, tem clichês aí que está na sociedade que a gente precisa ir dissolvendo e trabalhando nisso, não pode normalizar isso. Não, às vezes ela está ali por dependência financeira. Isso existe. Acabei de falar de violência emocional, não é? Tem homem que controla a mulher com dinheiro. Né? Mas você não tem para onde ir, você tem que ficar aqui. E tem que fazer o que eu quiser. Outras vezes, pelo próprio medo, né, que é colocado sobre ela, sobre os filhos. Então, é uma série de coisas que... E também, né, como eu disse, essa autoestima baixa, essa insegurança consigo, essa carência. A carência é veneno para a alma, hein? Carência faz a gente aceitar relacionamentos tóxicos e pessoas tóxicas, que muitas vezes não precisávamos ter na nossa vida. E como a gente não é capaz de se preencher no sentido de amor, a gente vai buscar sempre isso que nos falta no outro. Só que, igual que é a visão, é que isso nunca vai ser preenchido. Isso cabe a você. Então, relacionamentos tóxicos, o Samuel, né, do Mente e Vida, Mente e Consciência, né? Mente e Consciência, tá aqui. Isso daí, Samuel, é de uma série de coisas na infância e também agora, levando, claro, para um sentido reencarnacionista, às vezes a pessoa reencarna com complexo de inferioridade. Ela reencarna com uma autoestima extremamente baixa. Aí você fala, Jeff, será que isso é possível mesmo? Será que isso existe? Existe. Criança com baixa autoestima. Uhum. A gente vê isso na área clínica. E tem pais suficientemente bons, né? Como a psicologia vem dizer. Mas está aí, com uma autoestima baixa. Então, às vezes, reencarna também com complexo de inferioridade. Mas, além disso, muitas vezes está na infância, carência. Por isso que a terapia é de suma importância. A terapia é isso daí mesmo, Tayane. É exatamente, porque a terapia ela vai te levar a um movimento de alto amor. Ela não vai te isolar do mundo. Ela vai te levar a um movimento de alto amor. Ela não vai te isolar do outro, do próximo. Ela vai dizer assim para você, olha, se você não se ama, é ilusão você dizer que você ama o próximo, porque você não pode dar para o outro aquilo que você não tem. Entende? Então, a psicologia vai trabalhando muito nessa linha. É importante para quebrar esse vínculo de relacionamento tóxico, que, aliás, ele pode ter aprendido, vamos supor, seja o homem, seja a mulher, tá? Podem ter aprendido também com a mãe. Olha só para você ver. A mãe se relacionava assim com o pai, e logo também irei me relacionar com o meu parceiro assim. A minha mãe dizia que é preciso suportar tudo, independente do que aconteça, e criou na filha ou no filho uma crença de que é preciso aceitar tudo, independente se você está morrendo aos poucos. Tudo isso. Jefferson, o que é que você diz? A gente costuma escutar, não muito raro, né? As pessoas dizerem, a mulher dizer assim, não, eu tenho que suportar, eu tenho que viver nesse relacionamento, porque senão eu vou ter que voltar outra vez para cumprir essa prova. Então, eu tenho que aceitar que essa aí é uma prova minha e vou viver desse jeito, porque tenho que passar por isso, por essa prova. Se não for nessa vida, será em outra. Ó, interessante sua pergunta aí. Essa posição que tem muito aí, inclusive no meio espírita, isso, né? Carrega a mala, senão você vai ter que pegar a mala de novo, né? Antes de responder essa pergunta, só falando para o Edmilson aqui, sim, aumentou. Aumentou bastante. Né? As fontes estão aí a todo momento, mostrando isso. Vem aumentando de forma absurda, né? O homicídio, né? As mulheres, infelizmente. Assim como a violência.
Mas isso daí, Ana, tem uma frase de Joana de Ângeles que vai dizer assim: não te permitas relacionamentos conflituosos na justificativa de que tens algo a expiar. Joana está relembrando apenas o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, no item, né, que se intitula o divórcio. O divórcio. Se a pessoa está me violentando fisicamente ou emocionalmente, não tem mais amor. E Kardec vai dizer, olha, o que faz a união dos espíritos é o vínculo espiritual. E onde o vínculo espiritual, segundo Kardec, né, onde Deus não juntou, ou seja, o mundo separa. E é por isso que existe a lei do divórcio, para evitar complicações, mortes, adoecimentos. Está lá, você vê o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo, visto que é uma filosofia progressista, ele não impede isso, jamais. Só que, é claro, no primeiro, vamos supor, tive uma discussão com meu marido, vou terminar o casamento. Não é assim também, né? É no sentido de que, olha, tem abuso emocional, violência física. Então não adianta ficar dizendo a si mesmo que ali tem amor. E tá lá, Evangelho segundo o Espiritismo. Se não tem amor, tá o divórcio aí, de repente. O Espiritismo não é contrário isso. E a gente não tem que carregar um relacionamento que está nos adoecendo, nos jogando para a lona, nessa justificativa. Jefferson, eu vou ter que reencontrar com o fulano em futuras vidas? Vai, mas de repente agora sobre outra nomenclatura. Não deu certo como marido e mulher, de repente agora volta como irmão, irmã, como filho, mãe, entende? Essa nomenclatura. Claro que você vai ter que se reencontrar com ele, mas não deu certo, não há um problema. Agora, dizer a si mesmo que você tem que ficar apanhando isso e aquilo, porque esse é o seu destino, é fatal. Não, a doutrina não trabalha com fatalidade, trabalha com livre-arbítrio, com lei de causa e efeito. Então, se não está dando certo, até no sentido agora espiritual e psicológico, vinculando os dois, quantos aí, eu falei aqui agora, respondi o Edmilson, quantos homicídios, mortes de mulheres tem havendo? Né? Não sei quantas delas poderiam ter sido evitadas, talvez, Ana, com limites, com rompimento das relações. Né? É claro que é uma dificuldade, é toda uma dinâmica, como eu disse, mental, uma dependência muitas vezes financeira, uma dependência emocional, é tudo uma dinâmica, né? Não é só isso, mas o Espiritismo está aí para provar, e o espírita que diz isso é porque não leu o Evangelho segundo o Espiritismo. E isso não é nem os espíritos que dizem, é Kardec, comentário do codificador. Jefferson, e a gente escuta também muito dizer assim, né? Em briga de marido e mulher, não se meta a colher. O que é que você diz disso aí, dessa frase? Olha, isso é muito complicado, né? Um conceito antigo, né? Que a pessoa pode estar morrendo, você não vai lá, né? Eu tenho as colegas psicólogas aí, elas vão dizer, mete sim, mete a colher, mete a caneca, o que for, né? Porque às vezes pode ocasionar, foi como eu disse, morte, violência. Então, se a gente está passando isso no lar, como espírita, a gente pode assessorar a pessoa no sentido, olha, você quer buscar uma terapia para você tomar uma decisão, né? Essas coisas que você vem passando, você já meteu a colher, meteu o pé e a mão. Assessorar, você não pode deixar, né, essa violência dessa, não pode deixar na nossa frente, né? Falo aí para a Omarada, ela pode apanhar, não é da minha família. Você vê a pessoa apanhando, maltratando, negativo, né? Tem que tomar cuidado com isso. É até a falta de caridade, né? Tem a falta de caridade. Isso é falta de caridade. Exatamente, amor ao próximo, né? Jesus disse que o próximo é aquele que está mais próximo, literalmente, né? Na parábola do bom samaritano. Então, você está andando em qualquer lugar, você falta de caridade. Então, isso daí é uma frase aí que tentou. Foi como eu disse, Ana. Existem várias coisas que estão enraizadas. Entendeu? E é isso.
Tem mais alguma pergunta? Não fique à vontade. Ciúme exagerado. Viu o Samuel por aí? O Samuel... Tá aqui, tá perguntando aqui. Quais sinais que eu estou num relacionamento abusivo? Foi como eu disse, ó, o relacionamento abusivo, muitas vezes, ele vem mascarado. Ele vem mascarado. Não é só violência física, violência emocional. Então, muitas vezes, você não pode vestir uma roupa. Muitas vezes, você não tem voz ativa no relacionamento. Muitas vezes, o outro sempre coloca a carga de culpa que não existe na sua cabeça, inverte a história para o seu lado, tira a culpa dele e joga em você. O outro sempre utiliza de mecanismos de controle. E esse controle, muitas vezes, não é com o dinheiro não, viu, gente? É com o jeitinho, viu? Por isso que vem mascarado. Sempre ganha a pessoa com jeitinho, né? Com aquele jeitinho, não sei o quê, e ganha. E maltrata o coração. E ganha de novo com aquele jeitinho. Entende? Então, os sinais de um relacionamento abusivo são esses. Perda de voz, né? Na relação. Você não pode exercer a sua personalidade. É claro que, quando a gente fala de relacionamento, sempre vai ter coisa a melhorar. Né? Isso é perfeitamente normal. Olha, essa atitude sua, Jefferson, por exemplo, atrapalha o nosso relacionamento, atrapalha a nossa convivência. Você consegue perceber isso? É verdade. O que você acha de tentar trabalhar para mudar isso? Perfeito. Esse aparar as arestas existe em qualquer relacionamento. Agora, dar a capacidade do outro de pensar, de sentir, de assistir até coisas que não pode mais assistir, de falar de um determinado jeito, de ler tal coisa, não pode opinar nem aonde vai sair, nem o que vai vestir, colocar cargas de culpa na pessoa, né? Sempre na cabeça, carga de culpa, sabe? Se fazer a pessoa sempre se sentir culpada pelo que ela fala, e às vezes o que ela está falando, está fazendo, está corretíssimo. E a pessoa inverte. Tudo isso é sinal que é relacionamento abusivo. Jefferson, ciúme exagerado numa relação pode ter uma causa espiritual? Ciúme exagerado. O famoso ciúmes patológico, né? Uhum. Muitas vezes, foi como eu disse, a gente é um ser imortal e a gente traz em nossa bagagem alguns tipos de comportamento. E esses tipos de comportamento, eles vão se manifestar aqui, sobretudo ali, quando a gente passou dos 7 anos, né? Que os vínculos do espírito com o corpo estão mais fortes, a gente vai começar a trazer algumas reminiscências, sobretudo na adolescência. Então, é interessante entender que esses ciúmes, muitas vezes, pode ser uma posição de poder que trazemos lá atrás, de ter controle, de ter domínio. Tá? Mas olha que informação interessante que eu vou trazer para vocês aqui. Isso está na obra Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone do Amaral Pereira, no capítulo que se intitula Premonições. Ana, já estou falando aquele sexto sentido da mulherada? Já? Então, Já sim. Esse é o sentido. A gente não está falando só de ciúme. Eu já vou falar de ciúme, mas olha que interessante. Às vezes, a mulher acorda com uma impressão, ou o homem, tanto faz, de que está sendo traído. E aí o Charles, benfeitor da Dona Ivone, vai dar uma aula sobre isso. E, aliás, a gente vai, se isso se concretizar, vai virar um sonho premonitório. Porque olha que interessante, o Charles vai dizer que a gente sai do corpo, né, durante o sono, pelo processo de emancipação, e a gente adentra no campo energético que os espiritualistas chamam de áurea e que nós espíritas chamamos de campo magnético, halo energético ou psicosfera, né? Eu gosto de psicosfera porque é Joana. E então, esse campo energético, nesse derredor dele, ali tem tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente anseia e deseja. Tudo isso vai dar uma coloração, um peso, uma velocidade, um cheiro a este campo, uma cor, uma luminosidade. Olha só para você ver.
É exatamente assim que eles nos conhecem, os espíritos. E aí, por um determinado momento, a pessoa adentra nesse campo, no sentido, o campo dela adentra no campo da outra, e ela capta ou o que está acontecendo, ou o que está próximo a acontecer. E ela acorda a mulherada, principalmente a mulherada, né? Com aquele seu sentido. Tum. Ou já acorda assim, ou essa ideia está gravada no subconsciente durante o dia, no decorrer do dia, sobe para a consciência, toma a cabeça. Então, às vezes, segundo a obra da Dona Ivone, Recordações da Mediunidade, às vezes isso é um sonho premonitório, que se ocorrer vai se concretizar. Então, entende? Às vezes não é neura, às vezes é um aviso da espiritualidade. Outras vezes, que é o que ocorre aí, é vínculo de poder, posse. A posse é ilusória. E toda vez que eu quero ter posse sobre alguém, quanto mais eu quero ter posse, mais eu vou descobrir que eu não tenho posse. Contraditório, não é, Ana? Quanto mais eu quero ter posse, mais eu vou descobrir que não é possível ter posse. E aí o quê? Vai começar a gerar ciúmes, fantasia. Melanie Klein trabalha muito, tanto a Melanie Klein, que foi uma grande psicanalista, quanto a filha do Freud, Ana Freud, trabalha muito com a ideia de fantasia, né? E você começa a negar essa realidade de que você não tem poder sobre o outro fantasiando, de que ele está te traindo, que ele está fazendo isso, porque aí, dessa forma, você vai poder ter controle sobre ele. Então, muitas vezes, além disso, desse poder, desse vínculo, a gente... projeção, certo? Muitas vezes o que está incomodando a gente no outro, ou o que a gente está falando direto que o outro faz, é porque a gente tem vontade de fazer. Isso é psicologia. Então, esses ciúmes também, tá? Muitas vezes pode refletir esse ciúmes excessivo, um desejo reprimido, talvez, de fazer aquilo que estamos falando que o outro fez. Quando não, uma insegurança. Porque foi traído, por exemplo, em um determinado momento da vida, e agora ele tem um ciúmes possessivo. Porque ele viu que, olha, eu abri mão daquilo, eu fui traído. Então tem que ter um cabresto, pessoa. Tem que ficar no pé. Eu acho que ela tá me traindo mesmo, eu tenho que ir lá, eu tenho que ser possessivo, porque eu fui muito liberal, olha o que deu. E aí cria esse comportamento paranoico. Né? Então a gente tem que entender o quê? Por isso que eu disse aqui no começo, tem que ter respeito, porque do respeito sai o amor, a reciprocidade, a confiança. Por isso que para ter... E detalhe, para ter o respeito tem que ter o quê, Jefferson? A verdade. Tem que ser verdadeiro. Fazer uma última pergunta. O que é que pode levar uma pessoa a tirar a vida de outro que ela diz amar? Na verdade, não é amor, né? É o que eu acabei de falar aqui, ó. Já vou emendar na resposta agora, anterior. Isso não é amor, né? Isso é doença. Certeza. Isso é doença. Por quê? É que lá, ele percebeu o quê? Que ele perdeu a posse, porque a maioria das mortes que tem, ou é quando vamos falar de mulher aqui, que é o foco da live. A mulher, as maiores notícias que aparecem é quando a mulher largou o cara, quando perdeu no sentido assim, né? Mas vai poder visitar, mas perdeu o direito à paternidade, ouviu ela com outro rapaz, né? Ou seja, ele perdeu o quê? Essa ilusão, como acabei de falar, ele percebeu o quê? Rapaz, eu não tenho posse sobre ela. Se ela não é minha, ela não é de ninguém. Isso não é amor, isso é doença. Não é amor, isso é doença. Por isso que o oposto do amor é o poder. Quando a gente está no poder, a gente vai adoecer. Pode cometer essas loucuras, dependendo da predisposição que temos. E aí também surge na trama da reencarnação inúmeras coisas. Às vezes ele já traz aquilo com ele, não sei, esse sentimento, essa vontade, que com aquela ação daquela pessoa, né? A pessoa fez aquilo a ele, frustrou ele não consegue lidar com isso, ele vai e mata. Quando não, se mata junto também.
porque aí a carga de culpa foi tremenda que ele se matou. Ele fez o ato do impulso. Isso, infelizmente, isso é mais normal do que a gente pensa. Por isso que o Espiritismo sempre salienta que o amor tem que sair do abstrato e vir para o ato. Entendeu? Essa é a nossa grande luta para amar. Amar todos. Muito bom, muito bom. Fantástico. Jefferson, não, vamos agradecer, mas antes de encerrar, eu queria que você falasse do lançamento do seu livro. Opa! Minha irmã, é com muita alegria que eu venho compartilhar esse lançamento aí. Lançamento junto aos queridos amigos da Letra Espírita. Meu forte abraço a essa editora que vem crescendo de forma exuberante por conta do trabalho sério e do carinho que eles têm com a doutrina, com a divulgação. A minha primeira obra, ela vai ser lançada agora, dia 20 de fevereiro, e ela se intitula Kardec, a chave para entender Jesus. Nesta obra, eu vou confabular inúmeros temas ali vinculados ao nosso cotidiano, à luz da psicologia, é claro, do Evangelho e do Espiritismo. Então, vai ser mensagens ali que a gente vai falar. Eu falei muito do amor e do poder, vai ter ali essa mensagem, o que diferencia o amor do poder. Vai ter o capítulo que vai falar sobre as obsessões, tem um capítulo que vai falar sobre o significado dos sonhos. Os sonhos são de tipos psicológicos e espirituais, e os sonhos espirituais são de ordem não somente mediúnica, mas também transcendentes, sonhos premonitórios, e eu vou dar sempre um passeio por inúmeros temas. Eu vou falar de autoconhecimento, de auto-perdão, de perdão. Eu vou falar também nesta obra sobre o Espiritismo e a contemporaneidade, a atualidade, sobre as aflições, então, sobre a família. Então, são inúmeros temas ali que eu trago reflexões singelas dentro da doutrina. Então, é um livro que eu faço um passeio pelas escrituras bíblicas, pela doutrina espírita, codificação sobretudo, e obras complementares. Eu trago Leon Denis, eu trago Dona Ivone, eu trago André Luiz, eu trago Emmanuel, eu trago tudo lá que eu consegui levar ali, que vai, é claro, eu falo até de energia sexual, né, a visão do espiritismo. Então, eu vou falando sobre diversos temas, e o objetivo desse livro não é mostrar jamais, né, porque esse livro, Ana, eu vou dizer uma coisa, eu lembro, para você falando do livro, que eu estava escrevendo, eu escrevo, né, de forma intuitiva, né, e ali eu escrevendo, sempre com o amparo dos meus mentores, e aí, em determinado dia, aquela arrogância, né, que muitas vezes sobe na nossa cabeça, eu disse assim para mim, olha, eu vou, porque eu tenho um horário e um dia fixo para isso, porque os espíritos que tomam conta deste projeto em minha reencarnação, eles também têm tempo, eles vão ficar comigo 24 horas, né? E aí eu peguei, eu sei que eu faltei, não teve como eu fazer, né? Isso daí eu falei, vou fazer no horário que der aí, né? Fui fazer. Mas não escrevi, se deu 3 parágrafos, eu não conseguia. E aí você vê o quê? Que tem uma ajuda exuberante desses irmãos que nos acompanham. Então, eu sempre digo, o livro é nosso. Tá o meu nome ali, não está psicografado por, né? Mas, ali pelo Espírito, né? Muito obrigado aí, gente. Mas, o livro é nosso. E é uma contribuição mínima para despertar nas pessoas um interesse maior pelo Espiritismo. Porque, como o título diz, Kardec, a chave para entender Jesus. Diversos temas que vão estar lá do nosso cotidiano. E é isso, eu espero que vocês gostem. Dia 20, lançamento nacional, 20 de fevereiro. E para adquirir, Ana, é pelo site do Letra Espírita, tá? Para adquirir essa obra. Tá bom. Isso, gente. Espero que seja bom. Espero que foi ótimo. Gostem. E vai ser ótimo o livro, a live foi maravilhosa, o Lá de Carla, mais uma vez, lhe agradece, fica muito feliz com esses ensinamentos, e que Jesus continue lhe abençoando, lhe inspirando.
Obrigado, viu, minha amiga? E a gente, quarta-feira, vou convidar vocês para assistir Jefferson no Mente e Consciência. E segunda-feira, dia 31, nós vamos ter no Lado de Carla Wagner Marques, falando sobre ver aqui, tratamento do magnetismo na depressão. Dia 31, segunda-feira próxima. Então, Jefferson, obrigada ao pessoal aí, tudo, agradecendo, fica com Jesus. E a gente aguarda esse lançamento do seu livro. Tchau, tchau, beijo. Opa. Gratidão tchau, tchau. A todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.